na parte de segunda-feira. Justo e justificador. Quem é o único justo? Jesus Cristo. E por que ele é justificador? Porque ele nos justifica dos nossos pecados. A salvação sua e minha está nas mãos de Jesus. Ele é quem é justo e ele é justificador de todo aquele que clama pelo seu sangue. Ele nos justifica dos nossos pecados. Em cada ocasião, a obra de Cristo desfaz a obra do diabo. Cristo veio a este mundo para destruir as obras do diabo. Eu gosto desse texto de 1ª carta de João, capítulo 3. 1ª carta de João, capítulo 3, vamos ler o verso 8. Quem comete o pecado é do diabo. Quem comete o pecado voluntariamente, conscientemente, é do diabo. Mas aquele que peca por ignorância não é do diabo, porque Deus não considera o tempo da ignorância. Mas depois que nós temos consciência do que é pecado, se nós decidimos continuar no pecado, então estamos mostrando que não nascemos da água e do Espírito, porque o Espírito Santo não habita naquele que decide conscientemente continuar na prática do pecado. Mas a Bíblia, ao dizer aqui na 1ª carta de João 3,8, quem comete o pecado é do diabo, está se referindo ao pecado consciente, voluntário. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Cristo veio para desfazer as obras do diabo. E você e eu não estamos aqui para defender as obras do diabo, mas também para condená-las e refutá-las e vivermos em santidade com Jesus Cristo. Verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Ou seja, aquele que nasce da água do Espírito não comete pecado voluntário, consciente. Mas e se cometer? Corremos para Jesus Cristo e confessamos os nossos pecados antes do sol se pôr. E então Jesus Cristo nos perdoa. Mas nós não planejamos pecar. É isso que a Bíblia está dizendo aqui em 1 João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou seja, não planeja pecar, não peca consciente, voluntariamente, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus agrada-se de Deus, da palavra de Deus, alimenta-se da palavra de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qual a diferença? Os filhos do diabo vivem no pecado voluntário, consciente e planejado. E os filhos de Deus, embora sejam pecadores, não vivem na prática voluntária e consciente do pecado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. A derrota completa de Satanás ocorre em duas fases. A primeira fase foi na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Cristo morreu sem pecado, refutando as acusações de Satanás, de que a lei de Deus não podia ser obedecida, de que a lei de Deus era pesada demais para os seres humanos. Jesus Cristo provou que a lei de Deus é santa, justa e boa. E você e eu, na nossa vida, no dia a dia, será que estamos também provando diante do mundo e do universo que a lei de Deus é santa, justa e boa? Ou será que você vai se unir aos pastores que pregam que a lei de Deus não pode ser obedecida e que a lei de Deus foi anulada? Queridos, isto é pregação de Satanás, que a lei de Deus foi abolida e que ninguém pode obedecer à lei de Deus. Jesus obedeceu à lei de Deus. Noé, Daniel, João Batista, você e eu estamos obedecendo à lei de Deus, não pelo poder que existe dentro de nós, mas pelo poder que recebemos de Jesus Cristo. Jesus Cristo implanta em você e em mim a mente obediente dele. E ele nos batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos torna vencedores, porque ele escreve os mandamentos de Deus no nosso coração. Após a morte de Jesus, Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos. Vejam o que Deus fala através da sua serva Ellen White no Desejado de Todas as Nações, páginas 612, 613. Após a morte de Jesus, Satanás viu que estava desmascarado. Isto significa que por 4.000 anos
Desde o pecado de Adão até Cristo, Satanás mascarou suas intenções. E os anjos de Deus não estavam ainda entendendo bem as intenções de Satanás. Mas quando ele matou Jesus Cristo na cruz, caiu a máscara. Foi então desmascarado. A administração de Satanás foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Ali na cruz, Satanás se revelou como um assassino. Derramando o sangue do Filho de Deus, Satanás perdeu completamente a simpatia dos seres celestiais. Quando é que realmente se romperam os laços de simpatia que ainda existiam entre os anjos de Deus e Satanás? Na cruz de Cristo. Ali romperam-se os laços de simpatia que existiam. Satanás foi desmascarado e ele foi derrubado do céu. Nunca mais retornou ao céu. Nos concílios celestiais que agora são convocados, vêm todos os representantes dos planetas criados por Deus, e representando a família humana está Jesus Cristo, não mais Satanás. Por isso Apocalipse 12 diz: alegrai-vos, ó céus. Leia Apocalipse capítulo 12, verso 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Por que alegrai-vos, ó céus? Porque Satanás foi derrubado como acusador dos irmãos de Cristo e nunca mais ele penetraria no céu. Queridos, por isso esta frase de Apocalipse 12, verso 12 é importante. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Quando foi proclamada esta mensagem de alegria, de regozijo? Quando Jesus Cristo morreu na cruz e Satanás foi derrubado como acusador dos irmãos de Cristo e ficou determinado que nunca mais ele compareceria nos concílios do céu. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque ele, desde que Cristo morreu na cruz, Satanás está circunscrito ao planeta Terra e nunca mais vai sair do planeta Terra. E ele sabe disso, por isso ele está irado. Por isso a raiva de Satanás contra os que guardam os mandamentos de Deus, contra o remanescente de Apocalipse 12, verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Por isso esta raiva de Satanás contra o remanescente de Deus que guarda os mandamentos de Deus, porque ele não pode mais ir ao céu, ele está circunscrito na terra. Cristo subiu ao céu como nosso representante, mas deixou na terra um remanescente fiel que também guarda os mandamentos de Deus. Assim como Jesus guardava os mandamentos de Deus, Satanás está enfrentando esta oposição com o remanescente de Deus. Porque o remanescente de Deus é submisso a Deus, batizado pelo Espírito Santo. E ele não vence, nunca vencerá o remanescente de Deus. Aleluia!